Muito bom dia a todos. Meu nome é Diego Soares, gerente de produto de vazão na Endreshauser. E estamos aqui em mais um webinar, dessa vez para falar sobre vazão. Mais especificamente sobre como garantir a confiabilidade dos medidores de vazão. Tá, pessoal? Espero que seja um momento agradável de troca de informação, de informações interessantes e valiosas para vocês. Durante 45 minutos, um curto período onde a gente vai tentar ser o mais direto possível, direto ao ponto, os pontos realmente importantes e necessários de serem entendidos e abordados, e de repente em próximos webinars a gente consegue aprofundar um ponto ou outro que seja de maior interesse, tá ok? Vamos então para os nossos slides. Esse é o título, como eu já havia mencionado, como garantir a confiabilidade de medidores de vazão. E esse é o primeiro slide. A ideia nesse slide realmente é ser um pouco provocativo, colocar a pulga atrás da orelha de vocês, expor da melhor forma as principais formas, as formas mais comuns de verificação e calibração de medidores de vazão. A forma mais comum de garantir a confiabilidade, a mais usual, queira ou não queira, é a calibração de medidores de vazão. O que é a calibração de forma bem sucinta? Eu coloquei aqui sem nenhum termo técnico metrológico, é confirmação da performance. Ok? Eu vou ter um mensurando, uma variável primária, onde eu vou garantir que essa variável primária está dentro de um determinado erro, de uma determinada incerteza em determinado sistema. Tá ok? O que seria uma verificação? A verificação, de acordo com o que menciona, inclusive aqui na parte esquerda inferior do slide, aqui é a confirmação da funcionalidade. Eu vou garantir que aquele equipamento ele se encontra de uma forma confiável através de uma avaliação de outras variáveis secundárias, que a gente chama. São geralmente grandezas elétricas adicionais que a gente vai mencionar daqui a pouquinho no próximo slide. O que eu queria chamar a atenção de vocês nesse ponto aqui? Será que vocês, prezados clientes, estão realizando a calibração dos medidores de vazão no momento ideal? Será que, de repente, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos é o momento correto, ideal, o momento oportuno realmente de eu calibrar meu medidor de vazão? Se eu tivesse alguma ferramenta, algum método mágico, de repente, diagnóstico, que conseguisse me falar: esse é o momento certo de calibrar o meu medidor de vazão, seria algo interessante? Sobre todos esses pontos a gente vai mencionar um pouco mais a fundo dentro de alguns slides. Queria nesse momento só que vocês pensassem: será que eu preciso calibrar meu medidor de vazão realmente anualmente? Porque é norma interna? Existe alguma norma estabelecendo isso? Ou será que eu consigo estender, aumentar a minha periodicidade de calibração de alguma forma? Rastreabilidade metrológica. A calibração comum, é usual a gente utilizar esse termo. Uma calibração, geralmente, para manter a confiabilidade de uma calibração, ela tem uma rastreabilidade metrológica. Existe uma rastreabilidade, geralmente a Rede Brasileira de Calibração, a RBC, e existe toda uma cadeia de rastreabilidade. Pode ser uma calibração rastreada, pode ser uma calibração acreditada, dentro de um laboratório acreditado, a ISO 17025, ou pode ser de repente uma bancada móvel de calibração. Existe também bancadas acreditadas que emitem certificados rastreados. A Endreshauser inclusive possui uma bancada, algumas aliás bancadas bancadas móveis de calibração. Mas eu quero chamar a atenção principalmente para o ponto de verificação. Existe como garantir uma rastreabilidade metrológica para um método de verificação, para um determinado método de verificação? A resposta é sim.
existe métodos de verificação possuem suas rastreabilidades metrológicas. É importante saber que não necessariamente possui, é importante que o cliente confirme se esses métodos de calibração possuem essa rastreabilidade metrológica. Um método de calibração que possua rastreabilidade metrológica é um método realmente confiável. Tá ok? E eu coloquei aqui uma comparação, novamente como eu já havia mencionado, entre calibração e verificação. Calibração, comparam mensurando uma quantidade, determinado volume, uma determinada massa, tantos 1000 quilos, tantos 1000 litros, uma comparação entre um padrão e um medidor a ser calibrado, quanto de diferença, qual o erro, qual o ajuste a ser feito. O método de verificação não, são variáveis secundárias, são grandezas elétricas, tensões, correntes, frequências, resistências ômicas que são avaliadas continuamente ou até mesmo dentro de um determinado período, uma determinada janela, e a partir disso tem-se um relatório, uma conclusão sobre aquela confiabilidade. Esse medidor ele está confiável, ele atende a demanda àquela determinada aplicação, realmente ele continua com as mesmas condições iniciais de fábrica ou não, ele precisa de alguma intervenção, de alguma manutenção. Essa é a função principal da verificação. E aqui eu queria chamar a atenção agora para um determinado nicho de indústria, mais especificamente para química, petroquímica, óleo e gás, são segmentos que demandam de manter uma segurança funcional dos equipamentos de medição. Preciso saber se aquele meu equipamento está confiável, se ele tem realmente, se ele continua com a mesma confiabilidade inicial que ele foi adquirido. E para isso, uma forma bem comum de manter, de continuamente avaliar essa qualidade, essa confiabilidade funcional do equipamento, é através de testes funcionais, os famosos proof tests. E eu coloquei uma pergunta: é possível realizar testes funcionais de forma segura, de forma fácil, de forma simples? Vocês saberão daqui a pouquinho se isso é possível ou não dentro de alguns slides. Aliás, sim, é possível, vocês saberão mais detalhes dentro de alguns slides, tá ok? Mas geralmente, isso, com a maioria dos métodos de verificação, isso não é possível de forma simples e segura, porque exige procedimentos, exige que o técnico vá a campo, muitas vezes sendo exposto a uma condição insegura, muitas vezes o processo é exposto a uma condição insegura. Eu preciso parar a minha linha, preciso retirar o medidor, eu preciso parar essa medição por um determinado período, no melhor dos casos alguns minutos, mas no pior dos casos horas e dias. Então, como realizar esse teste funcional de forma segura, sem expor a vida humana e sem expor o processo a uma condição insegura? Daqui a pouquinho a gente entra mais a fundo. É esse ponto que eu gostaria de chegar, pessoal. Heartbeat Technology. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, o pessoal que está assistindo nesse momento, já ouviu falar sobre o Heartbeat Technology. Quem não ouviu, a gente vai agora apresentá-lo. Mas o Heartbeat Technology é uma forma de diagnóstico, um método de verificação embutido nos medidores de vazão Edreshauser, mais especificamente nos medidores Proline. O novo Proline possui essa funcionalidade e ele possui muitos diferenciais técnicos que os demais métodos de verificação não possuem, não tem não possibilitam diversas facilidades que o Heartbeat Technology proporciona. Primeiramente eu queria fazer um paralelo entre o que tínhamos, a linha Proline, ela possui, ainda é uma linha que ainda está sendo logicamente comercializada,
mas ela possui um método de verificação chamado Field Check. É uma verificação externa, onde o equipamento necessariamente ele precisa parar a sua medição, e os componentes ali que constituem o Field Check são conectados no medidor de vazão, e esse medidor de vazão ele fica por um período sob avaliação, geralmente de 20 a 40 minutos, depende muito do princípio de funcionamento. Depois dessa avaliação dos componentes que constituem o medidor de vazão, sensor, transmissor, sinal de saída, o Field Check ele elabora um laudo, um relatório de verificação falando todos os pontos que foram analisados e qual que é a condição de cada um desses pontos, se esse sensor está íntegro, se ele não está, se esse transmissor ele está íntegro, confiável ou ele não está. E a linha New ProLine, o novo ProLine, ele possui o Heartbeat Technology, ou seja, ele não possui mais o Field Check. Eu gosto muito de fazer essa comparação, é como se o Field Check fosse embutido na linha ProLine, no novo ProLine, porque a principal função, eu vou falar de outros diferenciais técnicos bem interessantes do Heartbeat Technology, mas a principal função, que é a análise, a avaliação com um relatório, com uma conclusão sobre a saúde do instrumento, sobre a condição atual do equipamento de medição, isso é proporcionado pelo Heartbeat Technology. Então, a principal função do Field Check, que é analisar a saúde do instrumento, emitir um relatório com todo o detalhamento sobre a condição daquele equipamento, o Heartbeat Technology exerce essa função, entre outras funções e diferenciais técnicos bem interessantes que a gente vai mencionar. Cobertura total de teste. O Heartbeat Technology ele possui uma cobertura total de teste, um Total Test Coverage, em média de 96%. Pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo do princípio de funcionamento, dependendo do modelo do equipamento. Depende se é o ProLine 100, se é o ProLine 200, se é o ProLine 300 ou 500, por exemplo. Mas em média gira em torno de 96%. Nenhum método, nenhuma ferramenta de diagnóstico, de verificação externa ou interna consegue proporcionar uma cobertura de diagnóstico tão vasta, tão extensa. Isso tem alguns motivos. Esses valores, esses números, eles não foram criados do dia para a noite, eles têm alguns motivos por trás disso. Um desses motivos é que esse bonito medidor Coriolis que está nesse slide, ele foi desenvolvido de acordo com a IEC 61508, que é uma norma relacionada à segurança funcional. É uma norma principal dentro dessa área de segurança funcional, onde ramifica, por exemplo, a IEC 61511, que é relacionada à segurança funcional em indústria de processo, né? Portanto, devido a isso, esse medidor ter sido desenvolvido de acordo com a IEC 61508, relacionado à segurança funcional, trata-se de um medidor altamente seguro, com valores relacionados a níveis de segurança, como fração de falha segura, fração de falha segura detectável, não detectável. Excelentes, valores que nenhum concorrente consegue atingir nos dias atuais. Outro ponto importante é que o automonitoramento realizado pelo Heartbeat Technology de todos esses componentes, desde sensor, transmissor, sinal de saída, aqui estão alguns exemplos dos componentes que são avaliados, como sensores de temperatura, bobina de excitação, entre outros, isso dando o exemplo de um Coriolis, mas cada princípio de funcionamento, se é um vórtex, se é um magnético, se é um ultrassônico, vão ter, logicamente, grandezas elétricas variáveis secundárias diferentes que serão avaliadas, mas que o resultado final será o mesmo. O medidor está confiável ou não está confiável, quais são esses valores obtidos para realmente chegar a essa conclusão. Então, o monitoramento contínuo, de acordo com a Namura NE 107, também é bem importante. Isso estabelece padronização.
um diagnóstico direto, conciso, de acordo com a ANAMUR, se o equipamento está em falha, se o equipamento precisa de alguma intervenção, se o equipamento está com seu status de saúde 100%, com indicações legíveis, claras, concisas sobre a condição atual daquele equipamento. O monitoramento dos valores obtidos na calibração de fábrica, isso é de suma importância. O Heartbeat Technology, através de memórias não voláteis, ele tem embutido, os medidores de vazão da linha ProLine têm embutido os valores, as condições iniciais de fábrica. E o Heartbeat Technology utiliza esses valores gravados nos medidores para continuamente avaliar esse equipamento de medição. A gente vai mencionar daqui a pouco as categorias do Heartbeat Technology, mas essa avaliação é feita de forma contínua. Existem formas de eu extrair relatórios, de eu transmitir esses valores para um sistema de controle, por exemplo. A gente vai mencionar isso daqui a pouquinho, mas o importante existe uma cadeia de rastreabilidade. Eu consigo saber de uma forma que nunca vai se perder qual era a condição inicial do meu medidor de vazão em fábrica, e através disso eu consigo testar, comparar esse medidor continuamente com essa condição inicial de fábrica. Eu gosto de fazer a comparação da seguinte forma: é como se um outro, pegando esse gancho aqui do Coriolis, é como se um outro Coriolis estivesse ali em paralelo com esse medidor Coriolis que está sofrendo desgaste de processo, que está sendo exposto a condições ambientes, a condições de repente agressivas de processo. Eu tenho um outro medidor em paralelo que não está sofrendo nada disso e que está continuamente avaliando aquele medidor de vazão que está sofrendo desgaste. É exatamente isso que acontece, porque existem diversas redundâncias internas de processamento, circuitos redundantes, processamentos redundantes, que são os grandes diferenciais da linha ProLine, e através disso o Heartbeat Technology está continuamente avaliando o medidor de vazão e pode trabalhar esses dados de diversas formas. O que o Heartbeat pode fazer? Aqui aprofundando aí as categorias do Heartbeat Technology, como eu havia mencionado para vocês. Existem basicamente 3 categorias de Heartbeat Technology: Diagnostics, Verification e Monitoring. Tá ok? Diagnostics seria de forma padrão em todo o medidor ProLine, o Heartbeat avaliando esse medidor continuamente e mostrando, indicando, seja no display ou transmitindo esse dado para algum laptop conectado remotamente, por exemplo, algum software de gerenciamento de ativo, mostra a condição atual do equipamento. O equipamento ele está em erro, ele não está, qual que é esse erro, mas sendo mais específico no erro, por exemplo, essa bobina de excitação já não está mais 100%, ela está com determinado desvio, está além do que foi detectado na condição inicial de fábrica. E com isso eu tenho uma forma clara, direta, sucinta de diagnóstico. Esse meu sensor ele está íntegro, ele não está, se ele não está, qual que é o problema nele? O que é bem importante de ressaltar é essa cobertura, esse autodiagnóstico, nós já possuímos para a linha ProLine. O que foi otimizado? A cobertura. A cobertura de diagnóstico é muito maior, é muito mais ampla do que a gente tinha anteriormente. Então, diagnósticos, pontos no sensor de medição, no transmissor, que a gente não conseguia detectar anteriormente, hoje é possível de detectar esses problemas, desvios, erros e tomar ações em cima desse diagnóstico. Além da forma clara, sucinta, seguindo a ANAMUR NE 107 desse diagnóstico. E aí a gente possui as evoluções do Heartbeat Technology, as formas de transmitir esses resultados. Uma delas é o Heartbeat Verification. Verification, fazendo uma ligação direta, significa documentação, papel, clareza, constatação dessa condição encontrada no medidor de vazão. Então, eu faço essa verificação
eu entro nesse meu medidor de vazão e dou um start, eu quero verificar esse medidor. Começa essa verificação e no final dessa verificação eu tenho um reporte, eu tenho um relatório de todos os pontos que foram verificados. Esse detalhamento, esse nível de informação, ao final da minha apresentação, vou mostrar para vocês o relatório do Heartbeat extraído ao vivo e mostrar todos esses pontos verificados através do Heartbeat Verification. Tá ok? Então, basicamente seria transformar todo o diagnóstico realizado pelo Heartbeat Diagnostics em um documento, transferir isso para um documento que vocês verão que é um documento padronizado, que atende normas internacionais, atende ISO 9001 e IEC 61508, IEC 61511, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Então não é qualquer documento, é um documento padronizado, porque é um método testado, é um método confiável, e a gente vai falar aqui um pouco mais a fundo sobre essa confiabilidade, como ela realmente, como a gente pode afirmar que realmente é um método confiável. E por último, bem importante, o Heartbeat Monitoring. Muitas vezes eu não quero depender só da indicação local ou da indicação pontual desse meu diagnóstico. Eu preciso transmitir isso para uma rede, eu preciso, através de um protocolo de comunicação, fazer essa transmissão para o meu sistema de gerenciamento de ativos, por exemplo, e tomar ações em cima disso. Eu quero criar trends, análise de tendência desse meu medidor de vazão em processo, que muitas vezes esse meu medidor de vazão está sendo exposto a altíssimas temperaturas, a abrasão, a corrosão, a diversas condições em processo que podem reduzir o tempo de vida útil desse medidor. Com o Heartbeat Monitoring eu consigo extrair essa análise continuamente e tomar ações preditivas, ações de forma antecipada para aquela minha condição constatada ali em processo. O que faz o Heartbeat Technology único? Um dos pontos aqui a serem destacados, a gente já comentou anteriormente, é esse conceito uniforme. Para toda a linha ProLine, a gente possui essa funcionalidade embutida. Tá, ok? Então, a gente está mostrando aí alguns princípios de funcionamento, o magnético, o Vortex, o Coriolis. A gente não colocou aqui o ultrassônico, por exemplo, outros princípios de funcionamento que a gente possui. A gente tem a possibilidade de ter o Heartbeat Technology embutido, e não só para um modelo, para diversos modelos, atendendo a diversos segmentos de indústria, modelos que foram criados especificamente para indústrias limpas, para alimentos e bebidas, para farmacêuticas, por exemplo, e modelos que foram criados para indústrias mais pesadas, para mineração, siderurgia, óleo e gás, química, petroquímica. Independente do modelo, segmentação do medidor ProLine, a gente terá embutido nele o Heartbeat Technology. Integração simples. A gente mencionou anteriormente sobre essa ligação, essa transmissão dos medidores através de protocolos de comunicação com sistemas de gerenciamento de ativos, com sistemas de controle. A Endress+Hauser possui o maior leque de protocolos de comunicação do mercado. Existe um, inclusive, que não está sendo mencionado aqui, o Profinet, mas os demais estão sendo mencionados aí, o Ethernet IP, Profibus, Fieldbus, enfim. Essa integração, o que é importante falar também ter o protocolo não é o suficiente, mas a integração desse protocolo tem de ser feita de forma ideal, de forma simples, de forma transparente, e através disso, essa possibilidade de integração, a Endress+Hauser propicia para que isso seja feito de forma simples, de forma mais amena possível, teste de interoperabilidade, por exemplo. Então, nós possuímos uma fábrica que testa esses equipamentos com todos esses protocolos e os mais diversos sistemas de controle, para garantir que
os nossos equipamentos, os medidores ProLine, sejam da forma mais tranquila possível integrados em sistemas de controle, nos mais diversos sistemas de controle. E confiabilidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a confiabilidade, mas a ideia é que muitas vezes a Endress-Hauser afirmar pode não ser o suficiente, precisamos muitas vezes de uma segunda opinião, de uma terceira opinião, e através de um órgão confiável, de um órgão terceiro extremamente conhecido e confiável no mundo todo, nós temos essa segunda opinião, um documento, um atestado garantindo a confiabilidade do Heartbeat Technology. Indo mais a fundo nesse certificado que eu mencionei anteriormente, esse órgão é a TUV, e como mencionado, a TUV aprova os conceitos, essa metodologia de verificação embutida do Heartbeat Technology. A Endress-Hauser contratou a TUV para que realizasse testes no Heartbeat Technology, nos mais diversos sensores, princípios de funcionamento, e através disso foi extraído um documento, um certificado, uma avaliação para o Heartbeat Technology, para cada princípio, para cada modelo. Então, por exemplo, nós temos aqui o caso do ProMAS 200, esses dados aqui que eu ampliei nesse slide são relacionados ao ProMAS 200. Então, por exemplo, nesse caso, o ProMAS 200 possui uma cobertura total de teste maior do que 95%. Isso é uma cobertura excelente de diagnóstico, como mencionei, é a maior cobertura de diagnóstico do mercado. Não existe outro método de verificação embutida que possui uma cobertura maior do que esses níveis, 95%, 96%. E importante ressaltar o segundo parágrafo, que o Heartbeat Technology está em inglês e eu vou rapidamente traduzir para vocês. É um método de verificação rastreável de acordo com a ISO 9001, seção 7.6. Seção 7.6 aborda pontos relacionados a controle e monitoramento de equipamentos de medição. O que isso quer dizer? Muitas vezes em auditorias, para atender a ISO 9001, documentos de verificação ou calibração são demandados, são necessários para constatar, para garantir que aquele ponto de medição tem sido observado, aquele ponto muitas vezes crítico do processo tem sido avaliado continuamente, observado e está sob uma condição estável, confiável dentro daqueles resultados, daquelas constatações obtidas através de calibrações, de verificações. Portanto, Heartbeat Technology é aprovado por um órgão terceiro, não é só a Endress que garante, é a TUV que garante também, como uma ferramenta, como um método de verificação embutido rastreável e que pode atender, por exemplo, a ISO 9001 em relação a verificações periódicas. Ok? Aqui novamente para a galera da química, petroquímica, óleo e gás, esses dados aqui são importantes para vocês. Otimização das funcionalidades de diagnóstico. Tínhamos na linha ProLine, o exemplo aqui do ProMAS 83, ótimos níveis de SFF lambda DU. SFF significa Safe Failure Fraction, fração de falha segura. Lambda DU são os erros detectáveis, aliás. E o Safe Failure Fraction, como eu mencionei, a fração de falha segura. Tínhamos níveis muito interessantes já na linha ProMAS 83, na linha ProLine. E é importante de comparar os níveis que nós temos atualmente com a linha ProLine, a novo ProLine, né? Com o ProMAS 200, por exemplo, que nós temos os níveis de fração de falha segura e lambda DU extremamente otimizados, tá ok? Como eu mencionei anteriormente, o novo ProLine foi desenvolvido de acordo com a IEC 61508 e o ProMAS 83
o ProLine foi desenvolvido de acordo com a IEC 61511, que é comprovada em uso. De acordo com o tempo, décadas de operação, foram constatados esses níveis de SFF e Lambda-DU. O que aconteceu também para o novo ProLine, e aqui estão os valores, por exemplo, um exemplo claro de otimização desses valores de diagnóstico, tá ok? E o que aqueles valores de fração de falha segura de Lambda-DU podem proporcionar? O benefício na prática é, por exemplo, a extensão dos testes funcionais. A gente tem nesse caso aqui uma comparação do que a gente tinha anteriormente, aliás, é uma linha que continua sendo comercializada normalmente, mas para comparar o que a gente tinha e o que a gente tem já e evoluiu, né, foi além. O ProMAS 83, por exemplo, um teste funcional dentro de uma condição aqui de probabilidade de falha sob demanda, que é isso que significa o PFD, que está ali naquela coluna lateral. Então, nesses segmentos de indústrias ligadas à segurança, níveis de PFD, de probabilidade de falha sob demanda, precisam ser controlados e mantidos em níveis aceitáveis. Através do Heartbeat Technology, através de uma verificação periódica, esses níveis são mantidos em níveis aceitáveis, ok? Então a gente pode ver na prática aqui uma comparação entre o ProMAS 83 e o ProMAS 200. A gente, para esse caso, onde os níveis de PFD precisam ser mantidos em 0.002, eu consigo estender os meus intervalos de proof tests parciais, testes funcionais parciais, para 2,5 vezes mais longos, tá? Isso é algo excelente. No final, o teste da malha de segurança vai ser necessário de qualquer forma, só que o meu teste parcial pode ser estendido e propiciando a extensão, consequentemente, do teste funcional da malha completa, tá ok? O teste completo dessa malha. Aqui um exemplo do resultado do Heartbeat Verification, o relatório extraído através do Heartbeat Verification. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, um pouco mais detalhadamente, talvez no slide não dê para ver as minúcias do relatório, mas são 2 páginas com tudo que é necessário para atender as normas que a gente já mencionou anteriormente, ISO 9001, IEC 61511, quanto à verificação, pontos a serem verificados no medidor de vazão. Na primeira página, basicamente, são os dados do medidor, como o número de série, como o modelo do equipamento, o fator K, ponto zero do equipamento, todos os dados ali relacionados ao medidor, campos para assinatura, para campo de data, de observação, por exemplo. Então, a parte mais burocrática da coisa é a primeira página, e a segunda página realmente os pontos que foram verificados, se passou na verificação ou se não passou nessa verificação, tá ok? Desde sensor, transmissor e sinal de saída. Só reforçando, né? Como eu já mencionei anteriormente, atende a ISO 9001 e atende a IEC 61511. Para quem não está ligado em ISO, em IEC, quem não precisa atender a nada, a nenhum dessas normativas, dessas normas regulamentadoras, aqui está um benefício prático, um exemplo prático de como o Heartbeat, nesse caso o monitoring, consegue agregar no dia a dia, independente do segmento de indústria. Tá? Incrustação vai afetar, independente se é o segmento químico, petroquímico, até mesmo farmacêutico, dependendo do ponto, mineração, enfim, qualquer segmento de indústria, porque depende muito do ponto onde está sendo aplicado esse medidor de vazão. E o que o Heartbeat Monitoring consegue proporcionar?
através de uma análise de sinais, através de uma análise contínua desse equipamento, eu tenho valores, variáveis-chave que vão poder me transmitir, vão poder me dar um raio-x se aquele equipamento está sofrendo incrustação, qual é a forma que ele está sofrendo incrustação, se ele está agregando produto rapidamente, dentro de dias, semanas, meses. Essa avaliação contínua é possível de ser feita através do Heartbeat Monitoring. Um exemplo aqui de 3 variáveis que podem ser analisadas continuamente e no final o resultado, se esse medidor ele continua com nível de incrustação aceitável ou ele já tem um nível de incrustação não aceitável que demanda uma retirada desse equipamento para limpeza, por exemplo, ou uma limpeza em linha, um SIP, por exemplo. Ok? Um outro exemplo prático de problema de processo é a corrosão. É muito comum, aqui um exemplo novamente de um Coriolis, os tubos do medidor Coriolis que de repente pode ter sido mal especificado para um determinado ponto onde apresenta corrosão, ou independente do material, aquele ponto vai apresentar corrosão realmente. É possível novamente dessa análise de sinais, são basicamente os mesmos parâmetros analisados, mas analisados de uma forma diferente, o comportamento é diferente, porque nesse caso esse sensor de medição ele vai perder massa, então o comportamento dele conforme o tempo de vida útil em processo vai ser totalmente diferente de outros problemas de processo. Então, continuamente esses tubos de medição eles vão ser avaliados e a partir do momento que eles chegam num determinado valor crítico, alguma ação tem que ser tomada. De repente esse tubo de medição já perdeu tanta massa que ele já não mais está confiável, não está mais aceitável para aquela condição, para aquela precisão de repente que eu necessito para esse processo, para essa aplicação. Então, através disso eu consigo tomar a minha ação preditiva, programar minha manutenção, programar minha calibração desse medidor. Aqui um exemplo de como eu consigo reunir todas essas informações aí que podem ser extraídas do meu medidor de vazão. Então a gente tem uma análise aqui desse medidor em processo numa determinada janela de tempo. Vamos supor 1 ano aqui desses testes. Cada ponto desse é uma avaliação que foi feita. Vamos imaginar que essa avaliação foi feita a cada 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas. Então eu tenho um período que esse sensor foi avaliado, que esse instrumento foi avaliado em relação à corrosão, à abrasão, a qualquer outro problema de processo. E através dessa análise de sinais, através de tolerâncias que eu consigo programar, inclusive alarmes, eu consigo tomar uma ação preditiva em cima daquele equipamento. Antes dele danificar, eu consigo saber que aquele equipamento não está mais confiável ou não estará mais confiável daqui a determinado tempo e me programar com alguma intervenção, substituição do sensor ou de repente algum tipo de manutenção que possa ser feita. Quais medidores existe o Heartbeat Technology disponível? A gente mencionou bastante, comentei bastante em diversos slides sobre o novo ProLine. Aqui está um pouco do portfólio do novo ProLine, não estão todos os instrumentos aqui, mas um exemplo, porque a variação é muito grande, principalmente de sensores, tá ok? Mas os transmissores, os principais, eles estão por aqui. Remotos, compactos, com transmissores mais focados no segmento farmacêutico, alimentício, ou mais focados no segmento químico, petroquímico, óleo e gás, com suas certificações, certificação 3A, HEDG para os segmentos limpos, certificação à prova de explosão, por exemplo, em MET para os segmentos mais robustos aí do mercado, e com diversos diferenciais técnicos, tecnologia embutida nessa linha
ProLine, no novo ProLine. Uma delas, já estou adiantando aí, que é o WLAN, a conexão sem fio embutida nos nossos medidores ProLine. Tem diversos outros aspectos que a gente poderia falar. Devido ao tempo ser curto, eu só mencionei o WLAN como diferencial técnico, mas existem diversos outros diferenciais técnicos na linha ProLine. De repente, no próximo webinar a gente menciona. Aqui, novamente, eu já havia comentado da diversidade, da ampla variedade de protocolos de comunicação. Esse slide é só para reforçar que desde Profinet, Ethernet IP, Profibus, HART, Modbus, Fieldbus, contem com a Endress para qualquer tipo de integração, independente do tipo de sistema de controle, porque nós disponibilizamos os protocolos, mas também disponibilizamos os arquivos, os testes de interoperabilidade. Então, esses medidores altamente precisos, com uma qualidade de diagnóstico extremamente confiável, também podem comunicar e transmitir toda essa vasta quantidade de diagnóstico para qualquer sistema de controle. Tá ok? Para exemplificar tudo isso que eu comentei, que eu falei até agora, vou passar um vídeo, o Simply Explained, comentando basicamente sobre as dores, as dificuldades na indústria e como o Heartbeat Technology consegue agregar em relação a esse quesito. Tá ok? Simply Explained by Endress & Hauser. Today, Heartbeat Technology, the pulse of your measurement. Hi, I'm Ali Operations, and this is my boss, Carl King. At the moment, I'm planning a new system with a sill protective device for Carl, and I'm currently working out which measuring devices I should use to make proof testing easier and safer. Proof testing creates a lot of work for me, and Carl King always complains if the plant has to be shut down and about the costs associated with this. Is it really necessary to recalibrate or even remove the devices every year? I had a dream about flow meters developed in accordance with SIL, which would enable me to carry out proof testing simply and without interrupting the process. This morning, I called Sam, sales engineer from Endress & Hauser, and told him all about it. Sam said, "That's not a dream, it's a technology." Then he dropped by and showed me the ProMass, ProMag, and ProWorld 200 flow meters, all of which are developed according to IEC 61508. And what's more, with integrated heartbeat technology from Endress & Hauser. Using this test concept, devices can be checked directly in the pipeline without having to remove them. Heartbeat Technology offers 3 modules for this. Heartbeat Diagnostics provide for reliable and permanent self-monitoring according to NAMR NE 107. Heartbeat Verification enables documented device testing at all times in any application. And with Heartbeat Monitoring, additional measured variables can be transferred to an external condition monitoring system. Heartbeat verification is exactly what I need for my annual proof tests. Everything from the sensor to the output signal is checked to see if the devices are functioning correctly, all with ultimate ease using the device display, a laptop, or a higher level control system. The result is a test documentation that can be printed out and archived, and which always delivers a clear pass or fail statement about the condition of the measuring device. This all means that in future, I will be able to save on costly test methods such as recalibration or approaching trigger points, and significantly extend the time between tests. At the touch of a button, I obtain seamless and traceable verification results with test coverage of over 95%. I thought to myself, am I still dreaming, or are these tests really happening? All tests with Heartbeat Technology are redundant in design and traceable back to stable factory conditions. This means that Heartbeat Technology satisfies the requirements of traceable testing in accordance with ISO 9001. This has also been confirmed by the TÜV Test Institute, so there's no need to stress out about tests. Thanks to Heartbeat Technology, there will be no more sleepless nights over proof tests. Simply test the installed devices directly in the pipeline and see system availability reach unprecedented heights. And even Carl King will be on Cloud 9. Simply explained, simply implemented. Find out more with a personal consultation or visit www.endress.com.
espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem autoexplicativo, bem interativo. Tenham entendido aí de forma mais clara, que tenha transparecido todo esse conceito do Heartbeat Technology, né? Esse conceito, podemos dizer, revolucionário do Heartbeat Technology. Não sei se vocês perceberam, tem um novo amigo aqui, que está comigo. Esse é um dos medidores da linha ProLine, né? O novo ProLine. Aqui é um medidor demo que seria um ProMass, um F300, um ProMass F300. E através desse medidor, eu havia mencionado para vocês um dos valores agregados, que é a comunicação WLAN, a comunicação sem fio. Eu estou comunicando com esse medidor aqui, através do meu laptop, desse laptop que está sendo utilizado aqui para fazer a apresentação. Poderia estar conversando com ele através de qualquer outra ferramenta que tivesse comunicação sem fio, um smartphone qualquer, um tablet, que seja algo, né, que a gente hoje tem no alcance das nossas mãos de maneira muito fácil. Então, essa otimização da tecnologia, da interação com os equipamentos de medição só tende a aumentar, e nós temos que seguir, estar ligado continuamente com essa evolução da tecnologia e estar nos otimizando continuamente. E isso é uma demonstração de otimização, de tecnologia, de saber, de estar antenado com o que está acontecendo no mercado. Então, eu queria mostrar para vocês, seria essa última parte da nossa apresentação, como que é essa comunicação. Deixa eu deixar aqui de lado o meu transmissor. Como que é essa comunicação com esse medidor ProLine. Aqui eu estou conversando com ele, aqui é o web browser, então essa comunicação já tinha deixado ela estabelecida aqui anteriormente. Aqui na parte de Data Management, eu já possuo um relatório de verificação que eu já tinha deixado extraído para a gente economizar um pouquinho de tempo no nosso webinar. Então, ele foi realizado no dia 5/4/2017 ao meio-dia. Vou fazer um upload desse relatório para mostrar mais detalhadamente a cara do relatório extraído pelo Heartbeat Verification. Então esse é o relatório que estava na apresentação. Então aqui dá para ver bem melhor todos os dados, todas as informações contidas nesse relatório. Então a gente tem aqui desde número de série, order code. Aqui, como é um equipamento demo, ele aparece o número de série. Se fosse um equipamento real, apareceria versão de firmware, fator K, zero point, todos os dados. Os campos para assinatura e data, por ser um documento, por possuir a sua rastreabilidade, e vai ser necessário esse documento em questões para suprir questões de auditoria, por exemplo. Então é um formato de documento, portanto possui os seus campos para assinatura. E aqui os pontos realmente importantes, mais importantes, todos os pontos que foram verificados, desde o sensor de medição, o módulo eletrônico e o módulo de comunicação. Todos os pontos verificados, independente da quantidade de saídas. Se as saídas estão todas conectadas no sistema de controle, elas serão todas avaliadas. Aqui só foi uma saída, mas poderiam ser 2, 3 saídas avaliadas. O loop avaliado. E os resultados. Passou, não passou, se está dentro da tolerância, ou se não está dentro da tolerância achada, encontrada em fábrica. Tá ok? Aquela cadeia de rastreabilidade que a gente havia mencionado. Portanto, esse é um documento que demonstra de forma real a rastreabilidade, a forma que o Heartbeat
traz para a vida real essa verificação rastreada de um medidor de vazão. Meu tempo já estourou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um momento muito especial, muito importante para mim, para a equipe de vazão. Falo por mim, pelo Leandro Calage, que era o rapaz que estava interagindo com vocês aí no chat, respondendo as perguntas. Então, existe toda uma equipe que fez esse webinar acontecer. A Suelen também, que é a nossa pessoa responsável por Marcom, o pessoal da Eventions, que é o software que a gente utiliza para realizar o webinar. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo disponibilizado e até uma próxima.